Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que Jesus possa abençoar. E nós vamos em frente porque Deus está conosco, né? Agora nós estamos dentro do continente europeu, no sentido, né, não literal, né? Mas nós estamos trabalhando a Europa e vamos trabalhar ela aí durante um bom tempo. Mas primeiro nós estamos trabalhando os aspectos naturais, né? E vamos seguir aí para a parte 3 dos aspectos naturais do continente europeu. Vamos fazer a nossa oração juntos? Vamos lá? Querido Deus, obrigado pela vida desses meninos, obrigado pela vida dos nossos familiares e que o Senhor esteja no comando, é o que nós pedimos. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a hidrografia e os problemas ambientais em rios, né? Os principais problemas ambientais que acontecem nos rios do continente europeu. Nós temos aí o mapa da Europa, só para vocês lembrarem, o mapa holístico, né? Os países na Europa é um pequeno continente com cerca de 50, formado por 50 países. E nós iremos falar aí sobre os principais rios, né? Aqui é o mapa da hidrografia. Se vocês observarem, além da parte dos rios, nós vamos comentar também sobre outra parte da hidrografia muito importante do continente europeu, que é muito característica desse continente, que é justamente a questão da presença dos mares. Né? Nós temos aqui o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, o Mar Báltico, ou seja, se vocês forem comparar isso com outros continentes, o continente europeu, ele é repleto, no caso aí, ele é cercado por mares. E aí você tem mares fechados, né, como por exemplo, o que é o mar fechado? O mar fechado é aquele mar que não se conecta com o continente, né? Ele é um mar fechado. Nesse mapa aqui, por exemplo, esse mar aqui, o Mar Báltico, ele é um mar estreito, né? Ele se conecta, no caso, através de um estreito, que é esse aqui. O mar aberto é aquele que se conecta diretamente com o oceano, é exemplo disso, o mar Mediterrâneo. Nesse mapa aqui, eu destaquei alguns rios, né? Lógico, todos os rios têm seu grau de importância dentro do cenário aí de contribuição para o desenvolvimento populacional. Mas eu destaquei apenas alguns rios, o Rio Reno, o Rio Volga, o Rio Sena e o Rio Danúbio. O Rio Volga, ele é um dos maiores rios do continente africano, o continente europeu, porque eu também estou trabalhando na África, no caso, com o 8º ano, né? Ele vai, no caso, desaguar aqui no Mar Cáspio. Esse rio, ele possui uma grande extensão territorial, ele pega uma boa parte do norte da Europa. Lá na frente eu vou botar os pontos, descrever os pontos principais de cada rio. O Rio Danúbio, né? Outro grande rio que pega o sul aqui, no caso da Europa, né? Com uma grande extensão territorial. O Rio Reno, muito famoso esse rio aqui, e o outro rio que eu destaquei é o Rio Sena, né? Então, mas o Rio Tejo, no caso, possui grande importância econômica para o país, no caso para Portugal, e dentre outros aí. Eu destaquei esses 4. Vamos aí. Aqui, uma imagem do Rio Danúbio, do Rio Sena, e essa aqui é a extensão geográfica do Rio Reno, né? E a gente vai destacar, no caso, a importância dele. O Rio Sena é um rio muito conhecido porque vocês já ouviram muito falar, no caso ele corta ali Paris, né? Está na cidade de Paris. E a grande importância é um rio muito navegável, né? E vamos ver aí as características relacionadas a ele. O Rio Reno possui grande importância política, estratégia econômica, ele se junta a outras hidrovias e meios de transporte, serve de via de escoamento para a produção de carvão, cereais e produtos industrializados. Então, se vocês observarem, a grande importância do Rio Reno é justamente a navegação. De maneira geral, o carro-chefe dos rios do continente europeu vai ser muito a questão deles serem navegáveis. E aí, a navegação, e justamente essa navegação, ela vai possibilitar justamente o que? O escoamento de mercadorias. Como no caso do Rio Reno aqui, o escoamento de carvão, cereais e outros produtos industrializados. O Rio Danúbio, né? É o segundo maior rio da Europa, né? Vocês viram lá, como eu mostrei lá no mapa anterior, a grande extensão do Rio Danúbio, né? Ele é muito importante porque ele vai atravessar diversos países e vai contribuir justamente o quê? Para a irrigação, para abastecimento de água, dentre outros. E o Rio Volga, né, que é o rio aquele que está mais ao norte, lá, ao norte da Europa, ele tem um grande potencial hidrelétrico. É navegável em quase todo o seu curso e durante um período do ano, esse rio ele permanece, no caso aí, congelado. Consequentemente, teve uma interrupçãozinha, mas vamos seguir. Consequentemente, esse rio é um rio que ele tem grande importância econômica. Só que aí a gente vai destacar alguns problemas ambientais. Dentre esses problemas ambientais, nós temos um problema ambiental relacionado ao rio Danúbio, né?
O que ameniza a poluição é sua foz, que possui a capacidade de reter os poluentes. Poluentes esses do que? Vindo da industrialização, dos produtos químicos, vazamento de óleo, do esgoto urbano, né, que é lançado justamente no rio. O rio Volga sofre com a poluição das indústrias, da agricultura e do esgoto doméstico. Já o rio Reno, né, era um rio morto, considerado totalmente morto. Suas águas eram, basicamente, para vocês terem ideia, era como se fossem as águas do rio Tietê aqui. Mas eles passaram pelo processo de despoluição. Eles despoluíram o rio com diversos investimentos. E hoje é um rio que nele pode se praticar até a pesca. Então isso mostra que o que torna o rio poluído é justamente as atividades humanas. E quando se diminui os impactos que o ser humano causa nos rios, esse rio pode, no caso, voltar a ser um rio próprio para o desenvolvimento, para a agricultura, para o abastecimento, para a utilização, para a navegação, para até o banho mesmo. E o rio Sena, que é o rio que corta a cidade de Paris, a poluição dele, no caso, está caracterizada justamente devido à questão dos rios. O rio está numa área urbana e aí, consequentemente, é um rio que vai caracterizar aí justamente recebimento de esgotos, materiais da industrialização que acabam atingindo, no caso, essa área aí. Interessante notar, quando nós falamos sobre essa questão, trazer para os nossos dias atuais. Você sabe que o mundo em si está na quarentena, né? Diversos países aí estão basicamente aí parados durante um bom tempo, como no caso do Brasil. E o interessante é que, por exemplo, lá em Veneza, né, no território da Itália, uma área que é cortada por rios, né? E durante os dias normais, não dava nem para se ver o leito do rio. E agora, nesse período de quarentena, se vocês pesquisarem reportagens, vocês vão ver sobre isso. O rio está limpo, né? Dá para se ver, observar o leito do rio. Por quê? Porque as atividades econômicas que impactam o meio ambiente, elas diminuíram, consequentemente, os impactos ambientais diminuíram. Isso nos cabe uma grande reflexão, né? A grande reflexão é: será que o mundo está voltado para o desenvolvimento sustentável? Ou a maior parte das atividades do mundo estão voltadas para a prática do desenvolvimento econômico e ponto? Quando eu falo desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável é justamente uma prática onde alia o desenvolvimento econômico com a questão do meio ambiente, né? E nessa quarentena, a gente, como as atividades econômicas e outras atividades, não só econômicas, foram diminuíram no caso, desculpa, nós estamos tendo reflexos muito intensos de impactos ambientais bem menos significativos do que era antes, né? Sendo assim, na Europa, o que nós podemos caracterizar aí, como para finalizar essa aula sobre hidrografia? A grande quantidade de rios navegáveis, pelo fato de seu relevo ser formado por terras baixas. Como o relevo da Europa é um relevo, no caso, um relevo mais plano, então isso significa dizer que a maior parte dos rios são rios navegáveis. Os rios europeus, embora de pequeno tamanho, são abundantes e bem distribuídos, pois recebem água dos Alpes, né, através do processo de descongelamento. Planalto, Valdão e os Pirineus. Os rios europeus tiveram grande importância e foram fundamentais para muitos povos e para os povos atuais. Então, a hidrografia da Europa ela é marcada pela industrialização, ou ela é marcada para irrigação, para navegação e para abastecimento. Deus abençoe cada um de vocês e vamos em frente, porque temos muito conteúdo ainda sobre a Europa.